colega previdenciarista e hoje estou aqui na seccional da OAB de Florianópolis com a doutora Cristiane Azevedo. Estamos gravando o podcast da nossa Comissão de Direito Previdenciário, Regime Geral. E agora a gente vai ter essa novidade, né? A cada reunião mensal, antes a gente vai gravar vários assuntos que foram trazidos à tona, seja por WhatsApp ou reuniões presenciais, que ficaram com um sentido assim de se aprofundar, uma necessidade, seja pela atualidade, né, seja pelas possibilidades de trabalhar esses assuntos. Então, como eu disse, hoje com a doutora Cristiane, advogada, secretária adjunta desta nossa Comissão de Direito Previdenciário Estadual, vai conversar um pouquinho com a gente sobre o processo administrativo previdenciário. Doutora, muito obrigada pela sua presença. E o que a gente por onde a gente vai começar esse assunto tão potente, assim, tão importante para a advocacia previdenciária? Olá a todos. Oi, Carla, agradeço, né, por estarmos aqui, fazendo o nosso podcast, Pílula de Conhecimento Previdenciário da OABSC. É um prazer estar aqui, agradeço, né, a oportunidade. E nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante e muitas vezes ainda negligenciado pelo advogado. Então, primeiro, né, vamos conversar aí sobre o porquê que ele é tão importante, né? Uhum. Isso, doutora, se puder, assim, vamos começar realmente do porquê, né? Desde a questão legal, né? Assim, por que eu tenho que ingressar na via administrativa primeiro, né? E o que eu posso trabalhar também. Então, assim, o porquê que o processo administrativo é tão importante? Então, Carla, o processo previdenciário ele é tão importante porque ele é a porta de entrada dos benefícios previdenciários. Nós sabemos, né, que nós temos aqui o tema 350 do Supremo Tribunal Federal, que fala que o prévio requerimento administrativo ele é indispensável como condição de interesse de agir para as ações judiciais. E é claro que depois nós vamos falar um pouquinho sobre as hipóteses em que é possível entrar diretamente na via judicial, mas não é a regra, seriam as exceções. A regra, sim, é fazer o prévio requerimento administrativo. E como é importante fazer já esse prévio requerimento administrativo de forma técnica, com estratégia, já pensando com todos os documentos que são necessários, justamente para facilitar, posteriormente, uma ação judicial, ou até mesmo, né, facilitar a concessão do benefício. E muitas vezes acaba sendo negligenciado, muitas vezes os advogados acabam fazendo os requerimentos de qualquer jeito, ou porque tem pouco tempo, só colocam lá os documentos, não colocam uma petição, e isso muitas vezes acaba prejudicando, porque muitas vezes alguns assuntos importantes ficam de fora, e eu gosto de trazer também a importância do requerimento administrativo perfeito, eu gostaria de chamar, né, em razão também do tema 1124 da STJ, porque ainda está pendente de julgamento, e vai discutir se haverá limitação do pagamento dos atrasados, desde a DER ou desde a citação, em caso de apresentação de documento novo. Então, Carla, como é importante a gente já trazer todas as informações necessárias ali para o prévio requerimento administrativo, todos os fatos, as provas, porque na via administrativa já são limitados os atrasados em razão dessa apresentação de documento novo. Então, é muito importante já instruir o processo administrativo com todas as provas e fatos necessários de forma estratégica. Perfeito, eu percebo, doutora, pela sua narrativa que, então, temos reflexos reais, patrimoniais nessa, como é que eu vou dizer, né, em pecar logo de cara no processo administrativo, né? Então, assim, existem Exato. consequências práticas, financeiras, é isso que a doutora trouxe, né? Através do tema 350 e 1124. Então, doutora, assim, pegando esse gancho, quando que eu não preciso ingressar no INSS, por exemplo? Quando que eu posso ir diretamente para o judicial, para o processo judicial? Em regra, né, o prévio requerimento administrativo ele é essencial como condição de interesse de agir, mas existem exceções, como, por exemplo, quando nós sabemos, né, que a administração pública ela é notória e reiteradamente
contra ao entendimento, né, que está sendo levado, é possível já ir, sim, direto para a ação judicial. Outros casos também seriam casos de revisões de direito, que não tratam de matéria fática. Ou seja, se você está trazendo um fato novo, por exemplo, uma revisão de aposentadoria em que não foi concedido um período rural no primeiro benefício, você precisa obrigatoriamente levar essa matéria primeiramente no INSS para depois levar na Justiça. Mas se for uma revisão que trate apenas de direito, é possível, sim, já ingressar também diretamente na ação judicial. E se encaixa, então, doutora, me vem à mente uma questão, por exemplo, de um período trabalhista como uma questão de fato, perfeito? Exatamente. Seria aquele requerimento em que você quer averbar, muitas vezes, uma ação trabalhista que você ganhou durante, né, durante ou após a aposentadoria, ou até mesmo um vínculo que ficou de fora, que está registrado na carteira de trabalho ou que não está, né? Seria averbar esse novo período, como seria, então, uma matéria de fato e não de direito. Perfeito, não, bem importante, porque a doutora trazer esses temas demonstra o quanto a gente precisa realmente caprichar no requerimento administrativo. Doutora, o que seria, assim, o que seria advogar com técnica no processo administrativo previdenciário? Eu chamo de advogar com técnica no processo já administrativo, né? Previdenciário, seria conhecer, então, as normas internas, os manuais, a Instrução Normativa 128 de 2022, os ementários do Conselho de Recursos da Previdência Social, as portarias, porque a gente sabe que todo dia, né, toda semana, sai uma portaria nova, mudando alguma questão. Então, é muito importante a atualização do advogado previdenciário nas novas legislações, né, e portarias que saem. E também, não só isso, né, mas também trabalhar com petições claras, com estratégia, organização, tanto na documentação quanto nos fatos, né, verificar, enxergar o processo administrativo como já uma estratégia, de forma estrategicamente para conduzir o processo previdenciário, tanto no INSS quanto posteriormente no processo judicial, sempre com estratégia. Perfeito. A gente percebe que realmente cada área tem suas minúcias, né? E como é importante dominar essa legislação, que não é fácil, decreto, portaria, IN, os ementários, como a doutora bem colocou. E tudo isso atrelado a um bom processo administrativo. Então, e só me cabe, assim, ó, pensar, quando a doutora fala isso, falou muito já, puxou ganchos, né? Da importância da documentação, então, desse processo administrativo. Qual é a relevância da documentação ser anexada, né, num processo administrativo? Qual é o peso que isso tem, doutora? É muito importante já instruir o processo administrativo, já com todas as provas, e pensando também de uma forma que isso vai ser de forma estratégica. Porque quando nós estamos falando de processo administrativo, nós temos que ter a ciência que um servidor vai analisar. Então, nós temos sempre que pensar e facilitar a vida de quem está analisando o nosso processo administrativo. Eu sempre gosto de citar aqui um exemplo para a gente falar da importância da boa instrução dos documentos na via administrativa, como, por exemplo, os documentos, né, médicos para os requerimentos de auxílio-doença, né, auxílio por incapacidade temporária, via TestMed, que veio aí com a portaria conjunta do Ministério da Previdência Social com o INSS, número 38 de 2023, que traz lá os requisitos que o atestado médico precisa ter para, então, ser aprovado por meio desse requerimento. Então, é muito importante você verificar o documento, o atestado médico, se ele está trazendo todas essas informações, bem como os exames médicos, os receituários, os exames de imagem, trazer e fazer um filtro, principalmente, porque muitas vezes o advogado recebe toda aquela documentação do cliente, coloca lá no processo administrativo, muitas vezes tem mistureba ali de doenças que não é a doença incapacitante, sempre colocar em ordem cronológica para facilitar. E outro exemplo que eu gosto muito de trazer é referente ao período de reconhecimento de período rural. Porque nós temos aqui na via administrativa uma possibilidade, muitas vezes até mais vantajosa ou facilitada de reconhecimento de período rural do que na justiça. Por quê?
No INSS, se você instrui bem o seu requerimento administrativo, nós sabemos que temos ali a portaria DIRBEM 990 de 2022, que traz ali que é necessário um instrumento ratificador para cada metade da carência exigida. Então, muitas vezes, na via administrativa, com um documento, né, referente ali a essa metade da carência, você já consegue o reconhecimento do período rural. Enquanto na justiça, são necessários muitos mais documentos, não teria essa facilidade como um documento, né, para cada metade da carência. Então, eu gosto de trazer esses dois exemplos para demonstrar como é importante instruir o seu processo administrativo previdenciário com todas as provas essenciais aí de forma estratégica, sem deixar faltar nada, justamente para depois não correr o risco de apresentar um documento posteriormente ao requerimento administrativo e acabar, muitas vezes, tendo a limitação dos atrasados na via administrativa, como vem acontecendo o INSS, considerando aquilo como um fato novo, documento novo. Perfeito, doutora. Eu percebo que realmente a maestria até da doutora de conhecer essa matéria e entender que, às vezes, o tipo de prova que precisa ser feita, às vezes, não é no judicial, porque nós, advogados, às vezes temos a mania de, vou judicializar tudo. E não, no previdenciário não é assim. Quem é especialista, né, como nós, todos membros da comissão, nosso objetivo é justamente esse, é a gente se aperfeiçoar a ponto de entender. Tem período rural, como a doutora bem colocou, eu vou utilizar, do processo administrativo, eu vou esgotar isso aqui, a fim de fazer essa prova aqui, porque aqui eu consigo mais do que lá. E eu acho que é isso que traz a nossa comissão, né, essa troca que a gente está tendo, esse podcast, é isso, né? Que é justamente isso que acontece nas nossas reuniões, né? A gente vai trazendo e traz um caso da doutora e traz, né? A gente conversou antes um pouco, pouquíssimo rural, mas eu disse, nossa, né? E a doutora, já fiz um caso assim. E é isso, é essa troca. Exatamente. Doutora, aproveitando essa expertise da doutora, vale a pena recorrer administrativamente? Ou eu posso correr para o judicial? Então, essa é uma grande dúvida, né? Que muitos advogados têm. Vale a pena recorrer no CRPS? Isso. O INSS já negou de primeira. Será que vai ser o mesmo entendimento? Não, muitas vezes vai ser diferente. Eu sempre recomendo, sim, fazer esse recurso na junta de recursos em casos específicos. Mas é importante já, para a gente começar a falar sobre isso, é que no recurso do INSS, o seu caso ele vai ser reanalisado por 4 conselheiros. Existe a possibilidade de sustentação oral, e eu sempre recomendo que os advogados façam sustentação oral na junta de recursos da Previdência Social. E esse requerimento de sustentação oral, ele pode ser feito tanto na petição ali do recurso, quanto na ouvidoria do Fala BR. Esse é o canal, hoje, né, utilizado para fazer este requerimento de sustentação oral. Se você não fez na petição de recurso, faça, então, pela plataforma Fala BR. E tem casos que, sim, é mais vantajoso nós recorrermos no CRPS do que levar isso para o Juizado Especial Federal, que nós sabemos que é difícil o Juizado Especial Federal, ou no TRF4. E quais são os casos aqui que eu gosto de trazer que podem, sim, ser mais benéficos? Primeiramente, seria o período rural, antes dos 12 anos de idade, porque nós sabemos que na Justiça é muito difícil ter esse reconhecimento, porque eles exigem a comprovação de indispensabilidade do trabalho rural para a família. E a gente sabe, quem já trabalhou, né, atuou nesses casos, sabe que é realmente muito difícil reconhecer o período rural antes dos 12. Mas no INSS, se você fizer a instrução do requerimento na junta de recursos, conforme essa portaria que eu havia comentado, a DIRBEM 990, trazendo um instrumento ratificador para cada metade da carência, você tem sim chance de reconhecer o período rural desde os 8 anos, sem limitação de idade. Inclusive, eu já tive um reconhecimento de período rural desde os 8 anos de idade, o que na justiça seria muito difícil. Muito. Outro caso que eu gosto sempre de trazer também é em caso de reconhecimento de atividade especial, em que estamos requerendo a comprovação da atividade do agente insalubre óleos e graxas, e também, muitas vezes, o hidrocarboneto. Porque agora, a simples menção óleo e graxa ou hidrocarboneto no PPP, no CRPS, eles já entendem que é suficiente para
a comprovação da atividade especial. O que agora na justiça nós estamos encontrando uma certa resistência, Exato. em que é necessário agora a descrição de qual agente é. Não basta somente dizer, olha, graxa, tem que estar específico qual o nome do agente, qual que é a intensidade e o enquadramento. Então, eles estão trazendo uns requisitos mais específicos que no CRPS tem mais chances. Maravilha, dica de ouro, porque realmente eu percebo que às vezes, claro, a gente ouve, a gente, né, tá no meio, as pessoas estão esperando ali a decisão e nem pensam na via administrativa, né, e realmente Exatamente. tem que ter esse olhar do que eu consigo, porque na verdade não é perder tempo, é ganhar. Exatamente. E, Carla, o que eu gosto de trazer aqui de dica para o pessoal que está em dúvida entre protocolar no CRPS ou na justiça? Seria verificar se o agente insalubre, ele está descrito no decreto regulador. Por quê? Sendo o CRPS uma atividade pertencente à administração pública, eles são totalmente legalistas. Então, para eles reconhecer o agente insalubre, ele precisa obrigatoriamente estar descrito ali no decreto regulamentador. Então, não vai adiantar você tentar protocolar no CRPS um reconhecimento de período de reconhecimento de atividade especial em razão da eletricidade ou até mesmo umidade após ali eles saírem dos decretos regulamentadores, porque eles não vão reconhecer por essa barreira de não poder encaixar dentro do que eles podem julgar. Exatamente. Na justiça, nós sabemos que eles entendem que os decretos regulamentadores não são taxativos. Então, tem uma flexibilidade maior desde que comprove a insalubridade. E já no CRPS não vai ter jeito. Então... E, doutora, a gente até comentou, né, sobre essa questão, se vale a pena recorrer à questão ali da relativização do critério renda. A doutora poderia falar um pouquinho sobre isso? Na questão da regulamentação ali da renda para o LOAS, nós sabemos que na justiça nós temos aí uma certa flexibilização dos critérios econômicos para fins de renda per capita para o LOAS. No INSS, a gente sabe, né, que geralmente eles limitam a 1/4 do salário mínimo a renda per capita. Já na justiça nós temos essa flexibilização maior. Porém, nós sabemos que agora, né, saiu recentemente o entendimento de uma ACP, mas ela está vinculada somente a alguns estados, que é possível, sim, regularizar essa flexibilização de até meio salário mínimo no CRPS. É claro que, apesar de ser limitada a certos estados brasileiros, nós temos nosso papel aqui de advogado é utilizar como analogia para outros estados. Santa Catarina não está entre essas possibilidades. Essas possibilidades, não está abarcado nessa ACP. Mas cabe sim nós, advogados previdenciários, utilizarmos o mesmo argumento para que o CRPS comece então a estender para os outros estados do Brasil. Afinal, miserabilidade não está limitada a município, né? Exato. Ou a um estado, então... É uma condição muito bem colocada, tá? Doutora, então, que tipo de prova... Bom, falamos bastante, mas eu acho que vamos ressaltar. Que tipo de provas podem e devem ser produzidas, então, no processo administrativo? Eu recomendo sempre utilizar todas as provas possíveis aqui no processo administrativo. Nós temos aí a possibilidade de provas documentais, justificação administrativa. Nós sabemos que atualmente não está sendo feito já na primeira fase do processo, mas o CRPS, sim, faz muitas vezes, né, a justificação administrativa. Então, eu sempre recomendo já solicite desde do prévio requerimento administrativo essa prova. Apesar de não ser muito comum eles utilizarem a inspeção nas empresas para fins de comprovação de atividade especial, faça também o requerimento, anexe fotos. É sempre importante trazer todas as provas já no prévio requerimento administrativo, porque isso vai facilitar na via judicial. Você vai dizer, ó, desde o início eu solicitei, o INSS não deferiu, mas a prova está sendo solicitada justamente para depois não haver aí esse problema de dizer que você não juntou essa prova, esse pedido. Então, sempre instrua já o requerimento administrativo já com todas as provas possíveis. Perfeito, bem colocado, porque realmente, às vezes, a gente recebe uma decisão aonde, como se fosse algo novo, que a gente nunca tivesse levantado, né? Então, até por uma questão de segurança, né? Exatamente. Né? Pedir, pelo menos, essa prova mesmo que não vai ser feita. E essa é a diferença, né? Entre advogar, assim, com estratégia, como a doutora falou desde o início. Perfeito. Doutora, bom,
como a advocacia pode atuar preventivamente no processo administrativo. O que não fazer, doutora Cristiane? O que não fazer? Então, o que não fazer é justamente de negligenciar essa parte tão importante do processo administrativo. Estude todas as fases do processo administrativo, instrua a sua petição com todas as provas, faça as diligências documentais, escreva sempre a sua petição contando todos os fatos, não deixe nada de fora, já pense, né, sempre, que o processo administrativo é o caminho mais fácil para o deferimento do seu benefício. Doutora, qual o papel da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB frente aos desafios do processo administrativo? Nós sabemos os anseios da advocacia previdenciária, só quem atua sabe as dificuldades, os desafios que nós temos. E a comissão, ela atua justamente na defesa das prerrogativas do advogado, no maior diálogo entre as instituições, entre os órgãos públicos, as autoridades e principalmente na instrução dos advogados, porque a gente só fortalece a nossa classe com muito diálogo, com a instrução e juntos, né, vamos construindo aí cada vez mais melhores condições de atuação no processo previdenciário já desde o início. Perfeito. Então, doutora, que dica a doutora daria para quem está começando a advogar, né, no direito previdenciário agora? Quem está chegando? Todos nós fomos jovens advogados. E a minha dica de ouro seria realmente estude, conheça a legislação do processo previdenciário. Não negligencie essa fase. Pense já o seu processo previdenciário com estratégia. Não pense somente na via judicial. Já faça toda a instrução. Pense o seu processo de forma estratégica, com todas as provas, sabendo ali quais são as fases do processo, qual é o entendimento do CRPS. Acredito que essa seria a minha dica final aí para os nossos jovens advogados que estão começando agora nessa área que nós amamos, que é o direito previdenciário. É verdade. A doutora falou muito bem, as fases, né? Realmente, a gente tem o processo ali administrativo como uma coisa única às vezes, né? E deixa ele de lado, só acessa de novo quando vem uma exigência, podendo até, como a doutora bem colocou assim, tentar constituir algum tipo de prova para depois dizer, não, mas eu pedi, né? Exato. Muito bem colocado. E é isso que é essa nossa comissão, né? Que a doutora é secretária adjunta, somos uma casa do direito previdenciário, né? Trazendo informação de qualidade. Doutora, muito obrigada. E obrigada por nos dar esse suporte como secretária maravilhosa que é esta. Muito obrigada, agradeço a parceria, agradeço também essa oportunidade e também gostaria de deixar aqui meu agradecimento final aqui à CAASC por permitir esse podcast aí na pessoa do nosso presidente, Dr. Pedro, e a todos que foram possíveis aí, utilizaram, né, do seu tempo para fazer acontecer esse projeto que está excelente, que é o podcast da nossa comissão. Muito obrigada, Carla. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, doutora, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.